Estamos iniciando mais um podcast da Currais Itabira. Estamos aqui com José Lúcio, Lúcio Filho, Lucinho para os mais íntimos, para quem conhece há mais tempo, Aderildo. Já tá no segundo episódio, hein, Aderildo? Opa! Você tá bem demais, hein? Tava até orientando o pessoal aqui nos bastidores. Ledson Tales. E o Ledson vai estar apresentando o nosso convidado de hoje. Então, com você, Ledson. Responsabilidade. Beleza, que responsabilidade, né? Show de bola. Nosso convidado hoje, mais que especial, ano de 1994. O Brasil alcançava o tetracampeonato e a Currais Itabira recebia Paulo Sérgio Camisa Carrares. 10. Camisa 10. A lenda. Que isso, não exagera. Bacana, Paulo, você tá aqui com a gente. Isso aí, é um prazer enorme. São 28 anos, Estamos né? juntos há 28 anos, com a graça de Deus. Só alegria. É verdade. Muitas lutas, mas vencemos todas. Estamos aí firme e forte. Muita história para contar, né, Paulo? Com 28 certeza. anos. Já passou por alguns processos juntos, né? Período também. Já consegui ver bastante evolução na empresa. Tem história também, igual o Adriano? Tem. Eita, nós. Tem, aí também tem. Participou de quase todas. Dessa do Esteio, então, no Rio, foi. Talvez é cliente dele, né? Nem me fale. Daí contou a história do Esteio que jogou fora, jogou no Rio. Jogou no Rio. E baixou o Rio. Secou, foi lá. Teve É. um motorista que foi fazer entrega de um bebedouro também uma vez, que chegou na fazenda, cadê o bebedouro? Ele rolou de cima do caminhão no chão e foi parar dentro do rio também. Eita. É muita história bacana. História, né? Paulo, conta pra gente aí, né? 28 anos aí, eu sei que tem muita história, muita coisa pra contar, né? Mas conta como foi lá no começo, lá, como que é hoje, né? O processo, o que é estar na Currais Itabira por 28 anos aí. Rapaz, tem hora que a gente olha pra trás e vê como que as coisas evoluem, como que o mundo evolui e a gente tem que estar atento a essas evoluções e acompanhar, né? Hoje estamos aqui, né, nesse bate-papo bacana, é uma evolução, justamente por quê? Porque se a gente tivesse ficado lá no tempo passado como funcionava, a gente teria que ficar no tempo, a empresa não estaria crescendo e sendo referência mundial como ela é hoje. Verdade. Né? A gente começou antigamente, a gente tinha dificuldade para poder até atender os clientes porque não tinha essa facilidade que nós temos hoje de atender por telefone, por WhatsApp, por internet. A gente tinha que pegar um carro aqui, disparar e parar lá em Goiás, Mato Grosso. E daí ele chegava, o cliente falava, não, vão lá no meu escritório que é em São Paulo para finalizar, você tinha que ir lá. Então era uma correria louca, né? A gente rodava muitos km de chão aí para poder fazer uma venda. E hoje nós conseguimos fazer tudo aqui do escritório. Num carro com direção hidráulica, né? Carro Muitas com ar-condicionado, né? Tinha que abrir bem os vidros para poder refrescar, ficava aquela ventania no ouvido que... Mas faz parte, foi bacana, foi uma história e na época era o que a gente tinha, né? Era o recurso que a gente tinha e a gente atendia com a graça de Deus bastante cliente assim mesmo. Mas hoje com a evolução a gente consegue atender com muito mais facilidade, com mais eficiência daqui mesmo. E, consequentemente, a gente consegue atender muitos mais clientes, né? A gente atende mais pessoas, com a qualidade melhor, tendo como passar informações melhores, vídeos, imagens, que antigamente a gente não tinha. E a gente chegava para atender um cliente, tinha que fazer um projeto tudo no papel milimetrado, era escalímetro, né? Você não tinha nada. Hoje você chega com um computador, abre, já tem um projeto pronto. Às vezes você fazia um projeto grande, bacana, no final que a gente falava, rapaz, vamos inverter isso por lá de lá e, puxa vida, tem que fazer tudo de novo, porque não tem como mexer. No AutoCAD hoje você fez, vamos inverter, você só dá uma espelhada nele para lá e já está invertido e pronto, né? Que legal. Então essas coisas, essas facilidades que hoje tem, a evolução nos trouxe, facilitou muito. Basta a gente saber usar, que com certeza a gente só tem a crescer com isso. Eu acho que, se a gente poder pontuar também, né? Uma coisa assim, depois da pandemia, eu acho que a evolução chegou muito rápido para todo mundo, né? Não teve escolha, né? Assim. Eu acho que a pandemia, ela conscientizou as pessoas dessa evolução que tinha que ser assim. Porque no início nós tínhamos consciência, mas muitas das vezes... tecnologia, né? Já tinha, mas as pessoas não aceitavam, ainda estavam acostumadas com aquele, vamos dizer, cara a cara, ou só vendo, ou só assim, né? Só da forma que existia. Hoje conseguiram perceber que não, que devido à pandemia ter feito as pessoas ficarem um pouco mais isoladas, mas que dá para poder crescer, dá para evoluir, dá para trabalhar dessa forma. E se às vezes não até melhor, né?
Então, são coisas... É verdade. Agora você falou de projeto, né? Falou de desenho aí e tudo. A gente sabe que evoluiu, né? Porque era no escalímetro e tal, né? Isso. No desenho à mão ali. Eu vinha na época, quando era criança, brincar, né? Com as ferramentas de vocês de trabalho. Lembra disso. Peguei essa época. Uns cascudos nele, tinha hora que queria atrapalhar um projeto da gente. Mas assim, a gente vê hoje que tem essas ferramentas, né? Que ajudam, auxiliam a gente no nosso trabalho. Mas assim, a gente queria saber assim, qual que é a importância hoje de fazer um projeto para o cliente, de o cliente visualizar esse projeto, né? Tanto lá atrás quanto aqui na frente, o que facilita, o que vocês orientam, como que é a orientação ao cliente, né, desse projeto aí. O cliente já chega com a ideia pronta, é reformulado, é feito algumas coisas, como que é o processo aí, só para a gente... Então, o que acontece? Nós temos hoje mais de 150 modelos prontos, né? Por quê? Que a gente foi fazendo de acordo com a solicitação e foi salvando as melhores opções, as que nós montamos, as que melhores funcionam. Então, quando um cliente chega e pede uma opção de projeto, nós já temos várias opções para poder apresentar. Então, a gente pergunta alguns pontos para poder não passar 150 projetos. Então, a gente pergunta mais ou menos a quantidade de manejo dele, né, a capacidade de manejo, ou o tamanho do projeto adequado para ele, alguma coisa assim, se é para corte, para leite, se vai ser um modelo anti-estresse ou convencional ainda mesmo, né? Então, a gente pega essas informações, mas também fazemos os projetos de acordo com o cliente. Porque tem muitos que têm as suas necessidades, ou tem algum modelo ou alguma situação que favorece ao trabalho dele, ao manejo, que já estão acostumados, até o próprio rebanho já está adaptado àquilo. Então, a gente faz de acordo com a necessidade também do cliente. Nós temos vários projetos ali que são feitos, vamos supor assim, sob medida, que é próprio do cliente. Mas nós hoje temos uma gleba grande de projetos ali, mais de 150 modelos ali, que é simplesmente, às vezes, um detalhezinho que o cliente às vezes pede uma porteira aqui, ou tira uma dali, ou acrescenta uma coisinha, ou diminui ou aumenta, mas que é fácil da gente resolver. Mas normalmente o cliente já chega com a ideia mais ou menos pronta, né? Assim, do que a maioria... Por mais que você passe as plantas para ele, já chega com a ideia mais ou menos pronta ali, mas existe muito clientes que não entendem assim, eu tenho, qual que é a sua capacidade de manejo, tá? E o cara fala, não, é 4 mil animais, mas às vezes não é o manejo dele, os 4 mil animais, né? Porque às vezes a pessoa confunde um pouco com capacidade de manejo e capacidade da fazenda, né? E você nunca leva o gado todo que você tem numa fazenda para manejar de uma vez no curral. Sim. Então você tem que saber a capacidade de lotes, quantos que ele vai estar levando. Então a gente faz um curral adequado para não precisar de fazer uma coisa muito grande, ele tem um gasto muito grande, sem ter necessidade. Mas a maioria dos clientes eles já tem uma ideia, porque eles sabem mais do que nós o que ele está precisando ou qual o tamanho. Então não é eu querer vender o que eu acho melhor a princípio, ou o tamanho que eu quero, mas sim o que vai atender a necessidade e o que vai satisfazer o cliente. Que a nossa principal meta é essa, não é só vender o produto, é vender a satisfação do cliente. Fazer conforme que ele, ao final do projeto, ele fique satisfeito, atenda às suas expectativas, às suas necessidades, e automaticamente ele passa não só a ser um cliente, mas um amigo e um indicador nosso. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho assim sobre feiras, né? Eventos que a gente já participou aí. Você que tem essa gleba de experiência aí, o Aderildo também, né? Um pouco. Já algumas feiras. Aí, Aderildo, no primeiro, já corria para montar muitas feiras para a gente, né, Aderildo? Chegava lá, trabalhava, a gente ajudava. Até essa modernidade, essa facilidade nos trouxe, né? Porque a gente tinha que ir ajudar, desmontar, no final desmontar, carregar as coisas. Hoje nós temos uma estrutura, uma equipe que vai, monta primeiro, a gente trabalha, depois desmonta. Então, tem uma facilidade, mas já tem muita história. Dormia até no coxo, né? Rapaz, é uma história, hein? Eu fiz uma feira em Uberaba uma vez, estava tão quente que a gente na época tinha um trailer, né, para trabalhar. Era uma barraca que a gente montava para ficar embaixo trabalhando. E eu num trailer dormindo uma noite lá para um calor insuportável que eu não estava aguentando. Fui obrigado a sair e dormir dentro do coxo. Tirei o travesseiro, entrei dentro do coxo de 3 metros lá e dormi ali mesmo. Deu, né? Coube, né? Deu, 3 metros, deu certo. Foi bom que eu não caía do coxo, né? Porque ele é a meia-lua e não tinha como rolar para um lado para o outro. Mas, que legal. Mas foi histórias. Então, hoje nós temos uma facilidade muito grande, né? De locomoção, nós temos... A empresa nos favorece com isso aí, arrumando hotel para a gente ficar direitinho, né? Arrumando local adequado para que a gente possa descansar também adequadamente e no outro dia produzir o que é necessário, trabalhar melhor, a gente ter uma capacidade de atender bem o cliente, né? Estar bem disposto, do que você ficar em qualquer lugar ou dormir mal e no outro dia estar mal-humorado
E não é esse o objetivo, né? O objetivo é você estar o melhor possível para poder atender o cliente da melhor forma possível, da forma que ele merece. A gente linkando com a época que entrou, né? Copa, né? Porque esse Sim. ano é um ano de Copa, né? Vai ser em novembro, né? Novembro. Acho que novembro. A gente já fez algumas coisas temáticas, né? De Copa, Fizemos. né? Justamente na Copa de 2002, que nós fomos campeões, né? A última, né? Que vai fazendo 20 anos já. Aí no outro ano de 2006, nós fizemos até camisa em comemoração à Copa, com uma da empresa, né? Camisa amarela direitinho, com as estrelas dos campeonatos. E nas costas, inclusive, nós colocamos o número 10, mas dando a referência não só ao número, mas como a nota do nosso curral, que é um curral nota 10. Então ali nós escrevemos e participamos, não só da de 2006, nós aproveitamos em 2010, tentamos de novo, mas não chegou ainda não. Vai Mas dar certo, vai. dar certo. Vai. Vai dar certo. O Let's acho que pontuar alguma coisa também. Não, assim... Não ou sim? Não, considerando aí a experiência do Paulo aí nas viagens, né? Uma curiosidade. Quais locais do Brasil você já fez feira, independente do tamanho, do porte? Quais locais do Brasil você já passou representando a Currais Itabira? Importante. Rapaz, nós já rodamos algum lugar aí. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente às vezes faz só parecia, né, mais a de Grande Vitória, Cachoeira, que é a nossa terra, mas hoje a gente, como alcançou novos ares, a empresa se tornou a nível nacional, ou melhor, mundial, né, referência mundial. Então a gente acaba fazendo as maiores feiras do Brasil. Então a gente roda muitas grandes feiras. Porque a gente consegue alcançar um maior número de pessoas de uma vez, né? Mas nós já fizemos muita feira, desde lá do Sul, né? O Rio Grande do Sul que a gente faz, a gente subindo, Paraná a gente faz algumas ali, São Paulo a gente fez várias. Inclusive tinha uma feira muito boa em São Paulo, né? Que existia, que era a Feicorte, que hoje não existe mais, porque ela era num local alugado e perdeu a área, né? Então, mas tem outras que a gente faz, Goiás, Mato Grosso, subindo aqui para Bahia, né? Já fomos até no Pará em algumas feiras, Rondônia também em parcerias, então a gente roda para todo canto aí, no Rio, né? Graças a Deus tem muito lugar que a gente rodou, rapaz. É verdade. A gente, né, falou de feiras aí, tocou no assunto, mas a gente, na parte de curral, quando a gente saía daqui, ia lá atender o cliente, né, na propriedade, às vezes na fazenda ali, já tinha alguma coisa mais ou menos alinhavada ou não? Saía daqui para conhecer o terreno, saber o que era mesmo? Porque hoje a gente sabe assim, que hoje, né, por toda essa tecnologia, a gente tem assim, mais uma facilidade, né, de ter uma foto, saber como que é o terreno e tudo, e já chegou a você chegar na fazenda e falar assim, não dá para fazer aqui. Já aconteceu várias situações, de chegar em fazenda e não ter condições. Muitas das vezes o cliente te passa uma informação que às vezes você chega lá e você não consegue atender dentro daquela expectativa dele, porque às vezes o terreno dele tem alguma limitação. Ou tem uma estrutura montada próxima, ou tem um barranco que ali não vai dar, o corte que vai ter que fazer é muito grande, ou é um lugar que é um brejo que vai dar um atoleiro que não adianta você fazer, que ele não vai conseguir trabalhar por causa de muita umidade. Então isso já aconteceu várias vezes, entendeu? Mas hoje os clientes eles estão mais atualizados, né? A cabeça é um pouco mais evoluída em matéria de uma forma geral por causa da grande quantidade de informação que nós temos. Então eles já nos passam alguma coisa mais precisa. Mas já aconteceu uma situação que foi atender o cliente em São Paulo uma vez que falou que precisava fazer um curral. Não, mas você tem que vir cá. Eu falei, meu amigo, eu precisava de ter uma ideia, saber quanto dá de cabeça, te dar uma ideia até de preço para ver se vai dar pra gente combinar, né? Pra gente não, às vezes, fazer uma viagem à toa. Não, mas você tem que vir cá. Cheguei lá, o camarada tinha uma casa, que ele morava em uma casa meio abandonada, tinha uma vaca dentro da casa. Ele falou, eu quero curral para aquela vaca ali, ó. Falei, mas rapaz, fazer curral com uma vaca? Ele falou, eu só tenho aquela ali, mas eu quero crescer. Eu falei, então é uma situação que você vê. Porque ela tá ficando dentro de uma casa velha, ele queria fazer um curralzinho para ela, mas para um animal ver se tem lógica, né? Mas já aconteceu, então é histórias que... Fez a casa pra uma vaca? Não teve condições, não. Continuou dormindo. Falei, já que é a casa abandonada, deixa ela dar, mesmo. Depois que você comprar mais, a gente faz o curral. Mas já aconteceu de chegar, né? E ao mesmo tempo já aconteceu também de que para lá que é uma coisa pequena, e você chega lá e você vê a estrutura da pessoa que você... Não adianta você fazer uma coisa pequena, a sua fazenda é muito boa, a sua margem de crescimento é muito grande, você já tem que fazer uma coisa melhor para poder você não se arrepender depois. Então, também de fazer coisas maiores. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que talvez nessa cronologia do tempo você acompanhou, né? Hoje os clientes eles estão mais informados,
né? Tecnologicamente eles estão mais informados. Você vê hoje que o cliente já chega com algo mais específico ou uma tecnologia maior na fazenda, né? Como que foi esse processo assim lá do início, né? Às vezes chegava igual essas informações da vaca aí, né? Mas hoje talvez a gente encontre alguns clientes por causa da tecnologia mais informados. Como que foi a evolução assim do seu processo que você acompanhou da pecuária no Brasil, na evolução? Sim, hoje já tem uma cabeça mais formada, né? E os próprios meios de informações e as evoluções que acontecem ajudam. Até a própria situação. Hoje você abre um celular, que é uma modernidade que não existia no passado, que hoje você encontra de tudo, né? Você precisava de saber uma coisa, você tinha que pegar muita informação, ler alguma coisa, você bate numa internet ali, você acha toda a informação que você quer. E automaticamente os clientes também têm isso. Eles, quando querem fazer uma coisa, eles já se informam ali, procuram saber. Tanto é que a nossa empresa, hoje, nós conseguimos trabalhar muito daqui, porque muitos nos procuram, porque olham na internet, procuram saber. Vou comprar um curral, aí entra lá, já logo vê Currais Itabira, porque nós somos referência. Graças a Deus, nós estamos bem no mercado. Temos realmente um produto de altíssima qualidade, de durabilidade, e que nos faz não só crer pelo produto que nós temos, mas pelo que os próprios clientes falam e comentam, pela satisfação deles. Então, isso ajudou bastante. Os próprios clientes mesmo já têm uma ideia melhor, já passam mais informações. Antigamente, não. Eles só falavam que queriam um curral. Em alguns lugares, mangueiro, né? Uma coisa assim. Agora, não. Eles já te falam, eu quero um curral assim, desse jeito, ou tamanho, igual o modelo anti-estresse. Antigamente não existia isso, né? Era só o convencional. Hoje o anti-estresse virou uma tendência, né? Sim. Tanto que nós vendemos mais o anti-estresse hoje do que o convencional. Justamente porque é uma coisa que evoluiu, moderno, prático, e esses clientes estão acompanhando essa evolução. Acabou basicamente aquele critério que tinha antigamente de o cliente só ser fazendeiro. O fazendeiro é só fazendeiro, vive lá na fazenda. Hoje a maioria dos clientes ele tem um negócio paralelo, né? Ou tem uma empresa, ou é um médico, um advogado, alguma coisa assim que ajuda e trabalha. Então ele tem uma cabeça mais formada, já tem uma experiência maior, tem um estudo que ajuda com que ele compreenda melhor e consiga nos passar as informações da melhor, mais acertada possível, para que a gente possa também atendê-lo da melhor forma possível. Mas até o fazendeiro que não tem uma atividade paralela, ele se qualificou também, né? Ele desenvolveu nessa visão da fazenda ser uma empresa, né? Então ele é um empresário do agronegócio. Mas justamente foi nessa evolução que hoje, se você analisar, quase todas as fazendas têm sinal de internet. Sim. Às vezes você tenta ligar, você não tem um telefone, mas se você ligar pela internet, pelo WhatsApp, você consegue falar com quase todo mundo. Tanto que o nosso trabalho, o Aderildo está aqui, prova disso, né? Os nossos atendimentos com os montadores, que às vezes ainda vão fazer trabalho, a maioria é por WhatsApp, porque na fazenda pega. Então a fazenda, ela se modernizou, ela acompanhou um pouco essa evolução, mesmo os que ficam lá, que com isso eles estão acompanhando as evoluções do mercado. Você acha que a evolução foi para o agro porque hoje no agro não pode ter erro? Eu acho que isso não só é porque o agro não pode ter erro, mas é porque o agro não para, o agro que movimenta o nosso país. Então eu acho que ela está evoluindo para lá porque mostrou, não só já vinha acontecendo, mas essa pandemia mostrou mais do que nunca que o agro não pode parar. Se vê que várias empresas, vários ramos, vários mercados pararam. Se o agro parasse, como é que nós íamos ficar? Como é que nós íamos sobreviver? Então o agro não para, não pôde parar e não vai parar. E é o que está movimentando esse nosso país, é o que nos dá instabilidade, segurança. Por isso que nós estamos tendo tantos investimentos, estamos vendo tantas pessoas acreditando, os próprios bancos investindo em financiamento, porque verem a força do agronegócio para o Brasil. E hoje podemos falar que a gente está preparado para atender o mercado mundial, né? Sim. Então, hoje, se for num tipo de montagem, né, para curral, a gente está falando, mas também a gente pode falar dos acessórios, né? Isso. Que a gente tem. E a gente está preparado. O cliente ligou hoje e o acessório tem em casa, né, para a gente poder entregar. Sim, a gente trabalha, nós temos uma grande linha de produtos, né? Não só os produtos em si gerais, como as próprias peças de reposição, se for preciso, né? Trabalhamos hoje, um exemplo, curral, tem muitos que têm um curral montado e precisa só de um complemento, então nós temos como atendê-lo vendendo essas peças e o próprio cliente pode fazer o trabalho, que nós temos o sistema da montagem orientada, que auxilia, então vai de facilidade, vai ajudando. E a nossa grande linha de acessórios é justamente para facilitar o cliente também lá, porque muitas das vezes precisa de peças que é difícil até achar no mercado, ou às vezes pessoas não produzem em escala para atender, né? Só para atender um mercado próprio dele, só o que ele vai fazer. Exato. Nós não fazemos para atender todos os clientes que forem precisos. Mas, Aderildo,
O Adelildo podia falar da parte da feira, que me interessou. Como é que era a montagem das feiras antigamente? Então, a feira, igual o AgriShow, né? Que era o carro-chefe das feiras, né? E Tinha a gente- estrutura de maquinário na época, assim, nas feiras para poder auxiliar? Como é que era? Não, era tudo a gente no braço mesmo, né? A gente ia para lá com a equipe, caminhão de material, né? E nesse caminhão tinha um bebedouro, custo de ração, custo de confinamento, né? O custo passal e um curral, né? Um curral menor que a gente montava dentro da feira para expor, né? Junto com esse material todo e trabalhar também em vender esse curral para quando terminar arrancar ele ali, levar na fazenda e montar. Olha. E, então, assim, quando não vendia ele mesmo, a gente encaixava em outra obra, né? Outro curral, levava e adequava ele lá e então tinha esse todo trabalho, todo ano. Então era AgriShow, saía para Rio Verde, Brasília, né? Fez muito Brasília, né, Paulo? Brasília, fiz bastante feira lá na Grande do Torto, lá, Grande do Torto. exposição de Brasília mesmo. Belo Horizonte também a gente fez. Uberaba, né? Que a gente fazia direto também. Mato Grosso do Sul, Bahia, né? Salvador, Feira de Santana. Então, assim, era- Esteio, né? Também. Esteio no Sul. Lá na feira, inclusive, de Belo Horizonte, lá no Parque Gameleira, nós temos uma estrutura boa montada dentro do próprio parque, né? Que a gente fazendo feira lá, a gente montou um curral bem grande lá, do pessoal na parte de leilão, tem um centro de manejo. Muito bacana lá dentro. Assim, tem uma época do ano que quando começa as feiras, né? Então é quase que era uma equipe preparada só nessas montagens de feira e a gente fazendo trabalho e o legal é que muitos pecuaristas, muitas pessoas que iam visitar a feira, né, às vezes deixavam para comprar lá, para depois falar para o amigo, não, comprou um curral onde? Comprei na AgriShow. Curral Itabira, comprei na AgriShow. Cara, caramba, puta que pariu. Peso, né? Era peso. É ainda, né? Mas naquela época era bem visto isso, né? E deixava para anunciar a compra do curral lá na AgriShow. Nós temos, inclusive, clientes que, por causa desse peso e da qualidade e do nome do nosso produto, que nós temos o costume de mandar até uma placa com o nome, colocar nos currais. Uma cliente que recentemente montamos o curral que não foi a placa, ela ligou para reclamar comigo. Você não mandou a placa, pô, eu comprei a referência esse curral. Eu tenho o prazer de falar que eu tenho esse curral, né, o nome da Itabira, então você dá de mandar essa placa para mim aí. Vamos mandar uma placa para ela. É verdade. Então é uma coisa que dá gosto, né? E um detalhe que você até falou, Adelildo, começou, ele me fez lembrar, você falando da estrutura das fazendas, antigamente, inclusive, a gente fazia as entregas quando mandava, né? Chegava lá, era tudo no braço, né? O dele falou, colocava a peça de madeira, tinha que chiar a mercadoria, entregar, dificuldade. Hoje, com essa evolução e com a modernidade, a maioria das fazendas hoje já tem um trator, tem uma máquina que auxilia, que facilita na descarga do produto. E com isso nos auxilia também, porque antigamente a gente dependia de ter um motorista que sabia descarregar para entregar. Hoje, como tem essas máquinas, equipamento, a gente consegue carregar um carro de imediato aí e mandar para entregar logo, porque tem a facilidade da descarga lá. Isso favoreceu bastante. Eu queria fazer uma pergunta. Como que você vê, Paulo, o mercado hoje no Brasil para currais? Como que você visualiza isso? Se está aquecido? Como que você vê isso, assim, de uma maneira geral? Sim, eu vejo um aquecimento muito grande, justamente por causa da credibilidade, né, que as fazendas estão tendo, os clientes estão tendo. Então isso é um mercado muito grande, até porque o nosso produto, vamos supor, do mercado aí da pecuária, que é o boi, nós estamos com, vamos dizer assim, está tendo mais procura do que oferta, se você analisar. Então nós não podemos falar que não temos preocupação nenhuma, mas acredito que a preocupação nossa é bem pouca quanto ao mercado fica fraco. O mercado, vamos supor, o preço cair muito, não vai. Pode às vezes cair um pouquinho por causa de alguma situação ou outra, ou por causa da seca, ou porque é ano político e às vezes uns ficam meio inseguros, mas parar ou cair não, vai sempre manter aquecido, né? Às vezes dando um pico de abaixar um pouquinho ou subir, mas não vai parar não. O mercado nosso está em crescente. O nosso mercado do agropecuário, do agronegócio, ele ganhou credibilidade, ganhou força. E da agora para frente é só crescer. Você pode ter certeza que isso aí está estável, o nosso país está acreditando nisso. E você, onde você vai, onde você conversa, você vê que os clientes eles têm realmente a credibilidade, estão acreditando. O que está faltando às vezes um pouquinho é a maioria realmente ver a situação, porque depois da pandemia os preços alteraram um pouco devido à situação da pandemia, guerra, uma coisa e outra que afetaram.
Mas não é coisa, vamos supor, de um produto ou de outro, ou da nossa empresa, não. É o mercado em si. Então, a partir do momento que todos estão tomando ciência disso, que é o novo real, é esse, né? A gente está conseguindo realmente desenvolver e não vai parar, não. Você citou algo, e eu ia até te perguntar, para talvez você até falar um pouco mais sobre isso, a evolução de quem adquire o curral. Porque igual você falou que às vezes o cara queria um puxadinho para a vaca, né? Porque ele precisava do puxadinho para a vaca. Hoje, a gente lida com muitas empresas no setor rural. Como que você vê essa evolução mesmo de o cara que era o mais rústico, hoje o cara que é o mais empresário? Talvez antes você tinha o contato mais com o cara que estava todo sujo lá na fazenda e tal. Hoje você tem um contato com um cara que é empresário. Talvez o cara pode te encontrar até de gravata, de terno. Mas como que você vê essa evolução assim? Se você me permitir também, vou para uma outra situação também, que é também como foi a evolução, né, dos nossos materiais, o que você pontuar também assim, alguma evolução, porque lá atrás a gente sabia que não trabalhava com concreto convencional, né, nem nada e tudo, mas primeira pergunta do Jean aí. Então, quanto ao que o Jean falou, realmente a gente vê os clientes hoje, os pecuaristas, eles mais atualizados, né, acompanhando o mercado, e realmente você não tem muito de falar. Às vezes você vai chegar na fazenda, você vai encontrar um lá todo meio sujo e tal, porque realmente tem uns que pegam na cabeça do boi mesmo ali e trabalham. Mas muitos, por ter uma grande quantidade de coisas para administrar, mexer, eles às vezes não ficam diretamente ali. Tanto que a evolução cresceu, né? Antigamente você chegava lá o dono da fazenda e vinha te encontrar a cavalo. Hoje em dia ele está andando na caminhonete, tem uns que estão saindo de helicóptero para poder ver outra coisa. Então as coisas estão evoluindo, estão modernizando, e justamente por ganhar credibilidade e ganhar força, eles estão acompanhando nisso. Então a cabeça deles tem crescido, tem evoluído nesse sentido, eles têm buscado melhoria, buscado soluções, inovações. Tanto é que a nossa empresa é uma empresa mais acreditada no mercado hoje, porque justamente nós não paramos no tempo, nós sempre estamos evoluindo, buscando modernização. E hoje, como o Zé Lúcio falou mesmo de material, né? Nós antigamente era um produto comum, concreto convencional, a ferragem frouxa, vamos dizer. Hoje nós fazemos o produto concreto protendido e alta-densável, é a melhor e mais resistente tecnologia que existe no mercado, porque a gente está evoluindo. E com isso, a gente crescendo, os clientes, eles automaticamente nos dão essa credibilidade, porque sabe que nós estamos fazendo o que há de melhor. A gente procura fazer o que há de melhor para atender da melhor forma possível. E como a gente está sempre à frente buscando isso, eles estão vendo isso, tanto que nós já temos aí 45 anos de mercado, né? Vê que é uma empresa sólida, idônea no mercado, eles sempre, tem cliente que liga para fazer o orçamento comigo, não quer nem ver com um outro no outro. Já faz direto, porque sabe que vai comprar o melhor. Né? Se você pode fazer o melhor, se você pode comer uma coisa boa, você vai comer uma coisa ruim para quê? Se você pode andar num carro bom, você vai estar andando de carro velho ou a pé para quê? Né? Então a gente está evoluindo para poder estar sempre no melhor. É verdade. E essa evolução também, só para ajudar aí nessa pergunta, os pecuaristas hoje, a fazenda em si também, os filhos, né, assumiram também, ficou mais família, né? Às vezes tem muitos fazendeiros que é aquele rapaz, aquele homem que suja ali, pega no boi, mas tem um filho que estudou, que entende o que é uma doma racional, o que gera lucro para ele, para o pai dele. Então, tem muitas mulheres também, né, entrando nesse mercado. E estão tendo respaldo, né? Porque antigamente, às vezes, você via o fazendeiro chegar com os filhos, mas os filhos nunca falavam nada, não opinavam nada. Aí. Mas hoje eles estão justamente por estar estudando e aprendendo, estão dando credibilidade para eles. Tanto que a gente vê muitas pessoas solicitando orçamento ou ligando para fazer negócio com a gente, pessoas novas. Antigamente, quando uma pessoa de menos de 20 anos me ligava, eu nem dava atenção direito. Falava, já sei que vai me perturbar tudo, desculpa a expressão. Ou é estudante. Hoje em dia não, é filho ou é neto que está vendo o negócio e está tendo o poder de fechar. Só às vezes faz a pergunta para o pai ou para o avô se está certo, vamos ver, ou passa para poder realmente não passar por cima da autoridade, mas eles estão assumindo, estão pegando a frente, né? Estão trabalhando. Mas temos um exemplo aqui, o Zé Lúcio Filho aí, né? Antigamente era o pai, hoje é ele que está à frente, administrando, tocando e resolvendo e pronto. Nós estamos, então, é isso aí, tem que realmente passar geração para geração e vamos seguindo em frente. Eu até queria fazer um comentário, que no meu ensino fundamental, ensino médio, se falava muito sobre êxodo rural. Muita gente saindo do campo, indo para a cidade.
E hoje, com a evolução do agro, da pecuária, complementando isso que você falou, muita gente está ficando no campo. Sim. Muita gente tá ficando, igual você falou, é neto, é o filho do cara que já tá passando a bola, e eu acho interessante. Né? É um negócio legal de pontuar, assim, né? Porque as pessoas iam para a cidade procurar o quê? Oportunidade, né? Procurar melhora de vida, né? Tecnologia, né? Realmente uma oportunidade. Então hoje a oportunidade está no campo. Sim. Hoje a oportunidade, não precisa de sair lá da roça, né? Da fazenda para ir para a cidade procurar oportunidade. A oportunidade está chegando no campo. Né? A tecnologia está chegando no campo. A gente falamos de internet agora há pouco, né? Então acho que isso é bacana, porque hoje quem está no campo não precisa de sair de lá para ter oportunidade. É que nós tivemos uma época de pouco incentivo no campo, né? E hoje nós estamos tendo incentivo justamente para isso, para que as pessoas fiquem lá, não precisem de sair para buscar uma melhor opção de vida fora. O próprio governo, vamos supor, hoje apoia para que as pessoas produzam e fiquem lá. Porque você imaginou se todo mundo sair do campo, vier para a cidade, daí a pouco nós vamos comer o quê? Vamos ver de quê? Que a gente depende do agricultor, do pecuarista. Então, uma forma de fazer com que eles fiquem lá foi isso aí, modernizar o campo para poder dar mais tranquilidade, dar comodidade para eles, dar satisfação de estarem lá e valorizar, para que eles vejam que ali eles conseguem ter uma vida boa, ter um sustento bom, não precisa de correr para a cidade atrás de uma oportunidade melhor, porque lá ele tem uma oportunidade boa. Então isso claro é importante. Que a gente, assim, às vezes vai lá, nós estamos na fazenda, e aí a gente dá uma voltinha, né, papai, tudo aí, quando tem um trator, ele para ver. Já viu o trator, né, tal. Toda vez que tem um trator colhendo alguma coisa ou plantando alguma coisa, ele para ver. E ele fica repetindo, né, é um negócio bacana de ouvir sempre pra gente lembrar, né, que lá no passado foi muito difícil, né. E ele fica repetindo, rapaz, isso daí, o trator tá fazendo aí, ó, era tudo na mão. Era na mão, não tinha esse negócio do trator passar, colher, picar, já jogando na caçamba ali, né? Para poder fazer silagem e tudo. Sempre tem pessoal fazendo silagem lá. E aí ele fica observando, rapaz, silagem não tinha isso não, era botar em cima num burro, levar, picar aquilo tudo e dar pro animal no dia, né? Porque não tinha uma tecnologia de você fazer a silagem e armazená-la para poder... Azedava, né? Silagem azedava. Em grande né? quantidade, igual é hoje, né? Era difícil. O milho secava, quando chegasse falando da roça, estava seco, para tratar de galinha. Então, na mão, no facão, né? Galera subindo o morro no facão para cortar milho. Não é fácil, né? E você imagina assim, a gente vê aqui nessa região nossa aqui, que é uma região de topografia, né? Honrada, né? Mas você vê na topografia plana, né? Saindo do Espírito Santo aqui, você já pega a topografia mais plana, né? Você vê, cara, hectares e hectares de plantação e você imagina aquilo tudo na mão. Não, a gente vai em várias fazendas aí que a gente vai atender cliente que você olha, você parece que tá olhando igual pro mar, né? Você não vê o fim, você olha pra plantação ou, né? Você fica assustado até de ver e encantado, entendeu? Porque é bonito. E quando você vê aquelas máquinas colhendo e sai, e hoje tudo automatizado, né? Você vê que vai numa facilidade, né? Tudo. A gente tava um dado que a gente pegou na New Holland lá na AgriShow, né? E eles falando que em cada 6 tratores, né, só um trator não é vendido com piloto automático. Os outros são vendidos com piloto automático. Por mais que não opera com piloto automático, que eu não sei como que é, né, essa tecnologia do piloto automático, até porque a gente não entrou muito nesse mérito. Mas em cada 6, né, é só um que não é com piloto automático. Você vê que hoje a facilidade do piloto automático, né? Nós temos uma história do montador que foi marcar um curral, né? Sim, o técnico que foi marcar o curral, como é que foi dele? Orientador, né? Ele chegou lá para uma planta, né? E perguntou ao pessoal onde estava o material para marcar, né? O esquadro, linha, as trenas, né? Ele falou, não, cadê a planta sua? Aí ele pegou, apresentou a planta ao rapaz lá, um engenheiro. Ele passou pro técnico do trator, né? Aí digitou lá o trator com aquele sucador, né? Uma peça que abre uma valeta. Trator sozinho, marcou o curral. A linha do anti-estresse, a curva, a volta, né? Tudo no GPS. Aí, após o trator marcar, eles foram conferir. Batia tudo. Tudo.
marcação todinha no trator. E no GPS, tudo GPS, ninguém dentro. Você vê que Aí ele demorou horas para voltar, porque ele ficou assustado, né? Ele falou, tô perdendo meu emprego. Eu acho que se ele tá sozinho lá, ele corria. Isso fala muito de... ah, Deixa eu voltar aqui. Isso fala muito de evolução, né? E seria até minha pergunta, porque todo mundo aqui está trabalhando nessa área que já tem tempo e tal. Quais regiões hoje no Brasil já se destacam na pecuária e quais estão apresentando um potencial muito grande? isso é bom, Paulo Sérgio aí, talvez. Nós temos várias regiões aí que se destacam por justamente ser uma das principais economias do estado, né? A agricultura e a pecuária, vamos supor. A pecuária nós vendemos muito para o Mato Grosso, tanto do Sul, né? Como Mato Grosso do Norte, Mato Grosso. Os dois Mato Grosso são muito fortes. Goiás a gente vende muito também, ter a sua tradição, né? Agora tem muitas áreas crescendo muito, por exemplo, Rondônia, que não se tinha tanto, a gente tem crescido bastante. O Pará tem cada vez mais crescido também. O próprio Sul, mas nós temos alguns pontos que às vezes divergem um pouco, porque também tem muita agricultura, então só que está tendo muita integração, está favorecendo também. E é muito bacana isso. Mas de um modo geral, todos que estão podendo estão crescendo. Nós já estamos vendo várias fazendas que mexiam, vamos supor, com cacau ou com café, que estão cortando e colocando pasto para crescimento da pecuária, porque vê que em outros produtos, às vezes até pode ter uma oscilação, mas a pecuária está numa crescente há muito tempo e não tá caindo mais. Eu acredito que isso aí é um fator que tem ajudado, tem favorecido, né? E sem contar que, devido a alguns fatores, ajuda muito, porque você às vezes não precisa estar todo dia em cima ali, né? Principalmente quem mexe com gado de corte, você não precisa só, vai estar às vezes todo dia, porque você tem vários para mexer, mas com o mesmo gado, o mesmo lote, você não tem que estar todo dia mexendo, você fez um sistema, projetou o pasto rotacionado, você fez lá, vai trabalhando tranquilamente, né? Justamente com hoje os trabalhos dos agrônomos aí, as coisas têm evoluído bastante. A gente falando sobre essa questão de tecnologia, também me veio, né, na cabeça aqui a questão do mercado externo, né? Isso que eu ia perguntar até agora. Roubei sua pergunta. Mas a gente pensando no mercado exterior aí, né? Hoje a gente tem currais espalhado no mundo também, né? E também nessa modalidade de montagem orientada, nós temos os currais em Portugal também, né? Outros lugares. Queria que você falasse assim desse mercado fora do Brasil, né? Que a Currais Itabira atende. Isso. Nós conseguimos atender vários países aí, né? Levando o nosso produto pela nossa qualidade, espalhando a nossa marca, inclusive tem até países aí querendo fazer até parceria conosco, justamente pelo produto, mas a nossa linha de produção, a nossa tecnologia aqui, né, é uma coisa, vamos supor, especial e a parte nossa que a gente trabalha, né, com muito carinho, Mas nós temos vários países que têm trabalhado e têm trabalhado até com facilidade. Você falou em Portugal mesmo, quando eu mandei o primeiro curral anti-estresse para lá, o pessoal falou assim, rapaz, eles vão conseguir montar isso lá, um curral anti-estresse e tal. Ainda brincaram, logo que os portugueses vão conseguir montar. E eu vou te falar, montaram muito bem, ficou bacana. Inclusive mandaram vídeo para mim, fotos, né? E depois disso já compraram. Nós fizemos uma venda uma vez para Portugal, que foi 3 de uma vez, né? Já comprou 3 num lote. Nós fizemos um trabalho aqui, um processo de transporte muito grande. Vieram as carretas com os containers, pegar aqui na empresa, foram 9 carretas. E né? aí a idealizadora do curral anti-estresse foi um dos currais de Itabira lá, né? Foi fazer uma filmagem lá em Portugal, no curral. Foi muito bacana, entendeu? Mostrou realmente que nós estamos dentro da linha de construção, estamos trabalhando dentro da técnica que ela orientou. Foi muito bacana, foi feito um vídeo, né? E o cliente até nos passou para demonstrar a satisfação dela, inclusive lá. Eu acho que valeu a pena. E em outros países também, nós temos vários outros países, né, que têm montado, e com essa facilidade da montagem orientada tem facilitado. Porque um dos fatores que atrapalhava um pouco é justamente o deslocamento do pessoal depois para ir montar um curral. Porque para sair, dependendo do lugar, igual nós montamos muito também lá em Angola, lá na África, nós mandamos para lá, né? Então, na época que foi para fora, tinha esse problema do transporte do pessoal, né? O transporte aéreo, a chegada lá, aí ia só o técnico, o pessoal para ajudar, era muito difícil a mão de obra lá. A mão de obra qualificada para o nosso produto, né?
Então isso atrapalhou um pouco. Mas hoje, como eles mesmos montam, aí eles trabalham da forma deles, se atrapalhar ou atrasar um pouco, para eles não tem problema, mas vão estar fazendo dentro do que precisam. E com isso a gente conseguiu abranger muitos outros países aí, conseguiu mandar muitos mais materiais. Inclusive, então, tá saindo agora 4 currais, né, pro Uruguai. Uruguai. Isso, saindo para o Uruguai, vai sair um outro também agora que já está na linha para o Paraguai também, né? Estão só fechando a Proforma ali para poder mandar para o Paraguai. E isso está favorecendo. Está favorecendo até mais a gente conseguir mandar para esses países que a carreta consegue atravessar a divisa do que, às vezes, por navio, né? Que a gente tem que mandar para o container, por causa do alto custo que ficou em si o próprio container para fora, né? Isso que atrapalhou até um pouco, às vezes, a venda para o exterior. Mas eu acredito que em pouco vai dar uma normalizada, esses containers vão começar a estar disponíveis novamente, que teve uma época que até para trazer os equipamentos, nosso robô que veio os equipamentos, demorou por causa dos containers. Mas agora já está, se Deus quiser, vai estar melhorando novamente pra gente aí. Nós tivemos um atraso aí de 8 meses na entrega dos robôs, né? Porque vinham do Japão e já estava tudo pronto, né? Só que não conseguia container, Não tinha né? container, então isso que tem atrasado um pouco, e com isso aumentou o custo, né? Isso Aí às vezes tira um pouco do incentivo do cliente de lá a comprar o produto. Mas esses que atravessam a divisa aqui, igual é Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui Bolívia, a gente está aí. Inclusive, né, a gente já está dando uma pesquisada, né, para no próximo ano agora participar desses eventos, né? Porque nós temos os eventos nacionais que a gente participa, internacionais aqui dentro participam, né, igual a AgriShow, né? Mas nós vamos participar de eventos lá também, né? Então, vamos começar aqui pelo Mercosul, né? Alguns eventos pelo Mercosul, onde já tem principalmente produtos nossos também. E aí a gente vai começar a ampliar esse leque aí. Essa seria até a minha pergunta para vocês, quais eram as ações que a Currais Tabira estava planejando para essa expansão, que o Brasil é forte na pecuária, isso todo mundo sabe. E como que a Currais Tabira, aproveitando desse cenário, pretende expandir isso, por exemplo, a América do Sul, por exemplo? Sim, a Currais Tabira tem um plano para os próximos 5 anos muito ousado, né? A gente vem falando aí, né, acho que vem falando muito sobre os nossos planos ousados para os próximos 5 anos, né? E realmente a gente quer, né, abraçar não só o Mercosul, não só aqui, mas a gente quer abraçar a fatia mundo, né? Como a gente já fala. Então nós estamos nos preparando, né? Primeiro, não adianta você querer abraçar, né? Pular etapas, né? Pular as etapas. Então a gente está evoluindo, né, tecnologicamente, equipe aqui dentro, né? Para poder estar atendendo isso. E já tem um estúdio, já tem uma equipe trabalhando em cima de eventos fora para a gente começar a trabalhar com esse. Agora a empresa conseguiu o radar ilimitado, né, para poder estar exportando diretamente daqui. Né, o nosso gerente aí. Nem gostei disso. Cara que fez, né, isso acontecer também, né? Então fez as proformas lá, né, daqui, ajudou, auxiliou. Tem que ser, aí. né? Então está acontecendo. A gente não vai pular etapas, né? Mas está acontecendo. A gente já tem um plano ousado para um curto período de tempo. E olha como que é a evolução, né? Desde o Aderildo dormindo no mato para montar curral, até hoje exportar os currais. Olha como que é a evolução. Né? Verdade. A gente quando a gente exportou para a África, né? A gente mandou através de uma trade, né? Então não foi através do nosso radar aqui. Isso. Até porque o nosso radar também era limitado na época e a gente não conseguia fazer Então a gente fazia esses trâmites através da trade. E hoje a gente tem total liberdade de fazer isso através da empresa diretamente. A gente faz as negociações aqui e faz essa travessia, essa logística toda por aqui, né? Então isso facilitou também pra gente estar vendendo para fora, né? Sim, automaticamente você consegue reduzir até os próprios custos, né? Porque você teria que agregar uma outra empresa fora trabalhando que automaticamente iria aumentar esse processo. Isso ajudou bastante. Quer mais pontuar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para o Paulo. Agora ele chegou, hein? Paulo, voltando para o Brasil, que eu acho importante tanto quanto vender para fora, aqui dentro do nosso país,
esses estados aqui, Maranhão, Pará, Rondônia, que a gente está, né, entrando com tudo lá em relação a currais, principalmente o anti-estresse, né? Esses clientes, eles estão procurando nós, né, o comercial aqui, ou vocês estão entrando em contato lá, procurando? Como que está sendo feito? Porque lá é a terra da madeira, né? Se fala em madeira igual a Rondônia. Rondônia é a capital da madeira e hoje... O homem perguntou bem pra caramba, hein? Não, Então, tá Eu tô tendo... ansioso por eu essa resposta. no próximo eu não venho participar, tá? Para, gente. Acontece, Adélio, das duas situações. Tanto a gente que está prospectando lá, né? Quanto ao cliente também que está precisando, está tendo a necessidade. Então, ele está procurando e automaticamente, quando se fala em currais, o primeiro nome é Currais Itabira. Então, acontece as duas coisas. E nós hoje temos um marketing forte, graças a Deus nós conseguimos divulgar bastante o nosso produto. Então, automaticamente, o cliente fica tendo conhecimento. Então, tem o conhecimento do cliente que vê a nossa empresa, que nos procura e tem as nossas prospecções, o nosso trabalho de marca, a nossa divulgação em todo o país, além das feiras que a gente faz. E devido a esse crescimento, é justamente porque está tendo uma boa parceria, né? E a gente está conseguindo entrar bem lá nesses estados. E o detalhe da madeira você falou, eles eram grandes na madeira, fortes, mas a madeira está ficando cada vez mais difícil, tá? Tá tendo menos facilidade para tirar, inclusive, a madeira. Então, com isso, nós estamos entrando com o concreto, porque o nosso produto é economicamente correto e ecológico, né? Não tem nada de madeira. Tanto é que nós não trabalhamos com madeira mais, estamos buscando outras soluções para substituir, né, de formas que também a gente consegue atender bem. E o conceito do anti-estresse em si é um curral que não tem madeira mesmo. Então, se ele está pensando em fazer lá um curral anti-estresse, que é o mais moderno, o mais eficiente hoje, ele vai basicamente fazer todo de concreto. Então, consequentemente, a gente está conseguindo levar essa tecnologia, essa inovação para lá. Tá? E com essa crescente deles, né, de estar aumentando bastante a agricultura e a pecuária de uma forma geral, a gente está conseguindo expandir bastante, estamos tendo uma boa aceitação. E eu falo que o problema, às vezes, é a primeira, né? Diz que aconteceu o primeiro, daí vai, né? Diz que é igual coçar, né? Começou, você vai coçando toda a vida. Então lá foi o primeiro. Quando a gente colocou o primeiro num lugar, já apareceu um do lado do outro, foi crescendo e vai expandindo. E nós estamos aí com bastante curral nesses estados todinho e cada vez mais montando. Eu te falo que até lá em Rondônia, eu tenho um cliente que ele era dono de uma empresa de eucalipto. Ele fazia o trabalho com eucalipto para vender eucalipto tratado. E ele comprou um curral de concreto comigo. Eu, na época, até perguntei, mas depois que eu fiquei sabendo, você comprou o curral de concreto e mexe com eucalipto? Eu falei, só que a fiscalização é muito grande, a dificuldade de mexer é muito grande e a gente tem uma perturbação muito grande. Para evitar problema, o meu fazer bom, não vou ter dor de cabeça. E realmente, ele fez de concreto e não teve dor de cabeça mais. E como que é esse processo de conscientização para o cliente? Porque a maioria vem do curral com madeira e tal. Como que é o cara chegar aqui? Tem alguém que ainda pergunta assim, vocês trabalham com madeira, alguma coisa assim? Tem, até porque tem aqueles clientes tradicionalistas, né? Aquele que gosta ou que acha bonita a madeira, né? Que acha mais robusto. Só que dois fatores levam a essa mudança. Um é justamente a gente mostrar a vantagem hoje, que é fazer um curral de concreto, principalmente a nossa tecnologia, que ele não vai ter dor de cabeça, não vai ter problema quanto à durabilidade, porque um de madeira, hoje você não consegue tirar uma madeira de lei como antigamente existia a aroeira que aguentava 80 anos. Isso dificilmente tem. Isso é escasso. É isso aí como se virou ouro. Então você não tem. Aí para poder fazer uma coisa que com pouco tempo você vai ter que fazer de novo, vai ter que estar reformando, mexendo, vai ser 2 trabalhos. É melhor você fazer, às vezes até investir um pouco mais de uma vez e fazer uma vez só. E com isso a gente está conseguindo conscientizar e colocando no nosso produto, porque a durabilidade é muito grande. Entendeu? A qualidade, a resistência e a praticidade. E a gente tem feito com que eles entendam isso. Tá? Então tem mudado. E o próprio conceito, como a gente falou, que está os filhos ajudando os pais, eles estão começando a trazer essa mentalidade. Porque às vezes o pai não acreditava, mas o filho, não, pai, é isso que está acontecendo, está acompanhando a evolução, acompanhando o mercado, ele passa a acreditar. Às vezes não acreditam de fora, mas um filho mas não sabe que o filho vai querer falar errado para ele. Aí vai... Nós tivemos uma situação assim, né? Do cliente da Andressa também, né? Que o filho queria o curral anti-estresse, né? O pai estava resistente. Estava resistente, queria o curral convencional de madeira e tal, que era madeira que funcionava no curral, né? E o filho conseguiu convencer. Convenceu e o pai comprou o curral anti-estresse. Comprou o curral anti-estresse de concreto. Então isso é legal também de saber, né? Que não só
estão chegando, mas também estão tendo poder de opinião, né? Também com essa turma mais nova, que a gente sabe que tem uma turma bem... E uma forma deles estar tendo opinião e tendo oportunidade é para justamente incentivá-los a permanecer e a dar sequência no trabalho. Sim, Porque se os verdade. filhos falarem uma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e nunca forem atendidos, né? O pai não fizer, eles vão desanimar. Verdade. Consequentemente, eles vão sair, vão buscar outro meio. Nós tivemos uma fazenda agora em Maringá, né, lá, e quem era o gerente da fazenda, Torral, ele comentou lá, ele fez algumas mudanças, algumas alterações no curral, né, naquele corredor ali, ele colocou uma passarela, um muro e fez uma passarela no corredor. Ali, aí a gente entrou na passarela e tal, não sei o que. Aí ele falou: você sabe por que essa passarela aqui não é pra gente, não? Estão vendo que a passarela, o murinho é baixo, né, da passarela? Não, isso aqui é pro filho do doutor. Isso é para as crianças virem ao curral em gosto pela pecuária. Porque quando ele fez o curral aqui, ele falou assim: eu venho pra cá. Aí eu vou passar, por exemplo, as férias aqui, né? E aí, se eu passar as férias aqui, eu vou trazer as crianças, a esposa e as crianças. Né? Então, as crianças participarem desse momento de estar ali na lida e tudo, né? Isso faz com que elas tomem gosto. Né? Legal. Criam memórias para elas. Então, Sim, isso é de legal. pequeno que se aprende e se toma gosto, né? Se você deixar crescer eles tomarem gosto por outras coisas, depois para querer aquilo, É verdade. é igual aquele ditado que burro velho não aprende a marchar, né? Se você deixar fazer outra coisa, não vai voltar mais não. E hoje com essa tecnologia toda entrando aí, né? As crianças hoje, né? Você fala um negócio de, vão sair, vão fazer alguma coisa que vai ter que gastar energia, prefere ficar no celular, né? Então isso é importante, né? Quem tá vindo, né? Agora realmente pegar gosto pela pecuária, porque o futuro é os jovens, né? Estão vindo aí com essa tecnologia toda na mão. Pode ter certeza que nós teremos um futuro muito moderno, que a juventude trabalhando e colocando essas inovações e tecnologias em prática, Sim. nós teremos aí um crescimento muito grande. A gente fala de tecnologia, Pode falar. fala de tecnologia assim, né? E fala de prospecção, talvez, e tal. Mas hoje a gente tem um programa que nos auxilia também muito, né? Então, também faz parte da evolução, né, da empresa, né? Antes a gente ficava num papelzinho ali, né? Às vezes, papel, pelo menos na época que era de comercial ali, eu fazia esse papelzinho, daqui a pouco eu não sabia onde o papel tava, né? Você notava que tinha que ligar para um cliente daqui 2 meses, ou 1 mês, ou 10 dias, você não sabia quando que era e esquecia, né? Porque você colocava assim, daqui 5 dias. Aí aquele papel ia ficando outros papéis ali, que 5 dias virava 1 mês, aí você não sabia se já passou 5 dias ou ainda tem que, né, alguns dias para chegar. Então, hoje, realmente, nós temos ferramentas que auxiliam, né? Auxilia. É, Nos ajuda a lembrar. O que eu ia falar é que falar de currais da Bira não é só falar de currais, é falar de acessórios. Isso. E quando a gente fala de acessórios, tem uma coisa que está muito forte hoje, é a questão do confinamento. Né? Isso. Como que está a questão do mercado de confinamento e como que a Currais da Bira está preparada para esse mercado que está tão em crescente, tão grande assim? Sim, nós estamos trabalhando muito com a linha de confinamento e não só para o confinamento, como às vezes até para um complemento a pasto. Esse período agora, que é um período inclusive de seca, né, que os pastos às vezes diminuem um pouco, tem muitos clientes comprando coxo para colocar no pasto para dar um complemento com o animal, para que o animal não perca peso, Lembrando inclusive. que Né? esse período de seca também é um período de queimada, né? Acontece, né, muita queimada. Então, esse também é um produto que a gente está no mercado, que é as estacas protendidas para cerca, né? Então, pode complementar do curral, do confinamento. Não, confinamento, a gente trabalha, o nosso coxo de confinamento é um coxo muito bom, muito prático, né? Um coxo bem acabado, todo em alta densável, com as bordas arredondadas, né? Para não ter problema de machucar o animal. A gente trabalha muito até com esse acabamento, porque muitas das pessoas às vezes não percebem, mas se você faz um coxo muito poroso ou mal acabado, que o animal, quando ele começa a comer ali, ele às vezes vai comer menos do que o normal que ele deveria comer. Aí vai ganhar menos peso por dia do que eu deveria ganhar. Porque quando ele come num coxo poroso ou num lugar ruim, a língua dele fere também com aquilo ali. E automaticamente ele se sente mal. Por isso ele deixa de comer um pouco. Já com um coxo bem acabado, bem lisinho, que não tem problema de machucar o animal, ele vai se alimentar bem ali porque ele está comendo e está tranquilo. Não está tendo problema. Então quanto mais ele comer, mais ele vai ganhar, mais ele vai engordar.
E a gente trabalha com essa linha de coxo aí, que é muito funcional, a gente tem atendido bastante. Essa semana mesmo, né? Foi 500 metros aqui pro estado do Rio. 500 Sabe? Então, metros. um cliente estão comprando quantidade grande, não tem esse negócio de comprar 50, 100, já estão comprando quantidades maiores mesmo. E como é um produto que não tem problema com sol e chuva, você usou um ano, precisou te parar, usar o outro, não tem problema. Então está sendo uma crescente muito grande. Digo que não cresceu mais ainda, ou a gente ainda não atingiu mais, porque também aumentou um pouco os insumos, né? Então, com isso, tem alguns que às vezes até não, vamos supor, ia colocar 500 cabeças para confinar agora, colocou 300, mas está se estabilizando isso também e vai só aumentar. A Falando tendência é só aumentar. do nosso coxo de confinamento, né? Falando também do concreto autodensável. E realmente ele pode ficar no tempo, porque o concreto autodensável, pela concepção, né, de se adensar, né, por gravidade, ele cria um produto estanque, né, aquelas microfissuras que vai entrar ali, né, os intempéries, ele não deixa que entre, então ele não deixa que atinja a ferragem para que consiga, para que tenha expansão, né, e a ferrugem, né, e tudo na ferragem. Que antigamente a gente achava que o concreto bom era o vibrado, né? Tanto que tem muitos que ainda fazem assim. Mas foi aí que a gente percebeu que não, que o coxo às vezes acabava o acabamento dele rápido, porque quando você vibra o concreto, a tendência da brita ficar tudo no fundo, né? E subir a nata. Então ele dá um concreto, não fica uniforme, é onde que ele danifica muito mais rápido e o animal consegue estragar ele mais rápido. Agora ele compactado, igual ele fica hoje bem uniforme, ele não tem esse problema, o desgaste dele é bem menor. E quando você faz a vibração também, a vibração ela tem a tendência de ela incorporar mais ar, né? E no concreto. E ela incorporando mais ar no concreto, obviamente você vai ter um concreto um pouco mais poroso, né? Com mais bolhas, né? Porque enquanto tá a água ali, incorporou a água, incorporou o ar ali, né? Depois que secou, cara, aquelas bolhas ficam. Se você pegar um microscópio e puxar ali, né? E ver, você vai ver ali aquela incorporação de ar da vibração ali. Enquanto no autodensável não tem isso, né? Praticamente impermeável também. É o autodensável, né? impermeável. Deixa impermeável. Então isso é um desenvolvimento que a Currais Itabira trouxe para o produto, né? Realmente para poder os produtos que a gente fala assim, né? Na engenharia e na construção civil, a gente fala que o lugar mais agressivo, né, é perto de praia. É a orla marítima. E é onde a maresia realmente entra nessa porosidade do concreto e atinge a ferragem, né? Deixando com que ela a reação e ela vai se expandir, né? Então a ferrugem ela vai expandir, vai expulsar o concreto ali, criando rachaduras. Já no concreto autodensável você não tem esse problema, né? Você deixou o material. E a grande vantagem desse material do nosso concreto, como você também até falou há pouco das estacas, né? Não tem problema de fogo. Eu tenho um cliente que recente me ligou do Pará ou Rondônia, se não me engano, que ele montou um curral nosso lá, a cerca, e tacaram fogo lá na fazenda dele. Entendeu? Colocaram até de propósito, com vandalismo lá, e pegou fogo na cerca, ele perdeu não sei quantos quilômetros de cerca, queimou várias estruturas dele, e o nosso curral ficou inteiro lá, porque não tinha nada para queimar. É tudo de concreto, entendeu? Então não teve problema. E aí agora ele falou que estava precisando de comprar estaca, então nós temos as estacas protendidas para justamente também não acontecer isso aí de perder a estaca, porque a cerca ele teve que refazer toda. Quando você começou toda. a contar, eu falei, Jean vai ter que editar essa parte. Não, mas essa é a grande vantagem. Ele me ligou realmente. Você sabe o que eles fizeram para poder destruir alguma coisa do curral? Porque viram que não aconteceu nada com o curral. Quando queimou a cerca, queimou a estrutura, tacaram fogo até em trator, eles foram lá e conseguiram quebrar umas 2 colunas da cobertura para a cobertura dar uma tombada para poder estragar alguma coisa do curral. Mesmo? Quebraram 2 colunas da cobertura. Bateram nela até com máquina lá para quebrar e a cobertura descer, porque o curral não estragou nada. Bateram com máquina para poder... Para quebrar 2 colunas e derrubar, para poder estragar alguma coisa. Queria estragar mesmo tudo. Brincadeira, né? Eu Então, queria fazer uma pergunta, talvez essa seja pra gente já encerrar esse episódio. Queria que cada um respondesse. O último vai ser o Paulo, porque é o convidado. Começa do Edson, depois é a Lúcia, depois é a Derildo. Por que escolher a Currais Itabira? Uau, essa aí... Cara, eu que sou de vendas, vou puxar pro lado da economia. Eu vendo meu produto não só por vender. É um produto que vai proporcionar realmente uma lucratividade melhor pro cliente, entendeu? É um produto que tem um payback curto. Então, assim,
no curto, médio prazo, o cliente já recupera o investimento. Então, eu vendo um produto que vai agregar valor, sim, ao negócio do cliente. Por isso que ele deve optar por Currais Itabira. Eu vou te falar uma questão assim, que é familiar e a gente ouve muito, né? Isso aí, né? A gente só vende o que a gente compraria. Né? Então, já falei aqui, né? Meu avô falava, eu não lembro. Né? Eu tinha 2 anos quando meu avô faleceu. Mas meu avô falava com meu pai que a maneira mais esperta do homem se ganhar dinheiro é sendo honesto, né? Então é uma filosofia mesmo, é vender, né, o que realmente eu compraria, né? É entregar o que realmente eu compraria, o que eu vou entregar e fazer com o cliente o que realmente eu gostaria que fosse feito comigo. E o que você usa lá na fazenda? Mais Itabira. Isso. Cadê, Rildo? Por que escolher Currais Itabira? Então, eu vou ter mais quase na área que eu exerço hoje, né? Que é a parte de, tipo uma consultoria que a gente faz. Acho que quando o cliente quer comprar um Currais Itabira, a gente faz um trabalho muito amplo, né? De qual a necessidade dele de curral, né? Qual a quantidade de gado que ele tem, a preparação do terreno, como que é o terreno dele. Então a gente faz um trabalho muito amplo, né? Com o cliente. E para depois disso tudo a gente começar a negociar com ele, apresentar o que a gente tem de melhor. Então eu acho que isso é que ele passa para frente, né? E a gente é o que é hoje. Não querer vender, né? Querer entregar realmente, né, uma consultoria, não só um produto, né, em si. Né? E tem a montagem também, né? Que é feita hoje tanto para os nossos colaboradores quanto por orientação, né? Que é um trabalho até o fim. Não é assim entregar lá e acabou, não. É até o fim, acompanhando, sendo chato com eles às vezes, pedindo foto, vídeo, para ver como que tá ficando a obra, né? Como que tá sendo feito. Que é o nosso nome que tá lá também, na fazenda dele. Sim. Então, com certeza vai outros lá e tem que estar certinho. Então, esse trabalho, assim, eu acho que faz com que ele se conversar comigo e falar, rapaz, lá é o lugar, tá? Não adianta pesquisar, não, é lá. Antes do Paulo responder, você tem noção de quantos currais você já vendeu em 28 anos, Paulo? Rapaz, você sabe que você fez uma pergunta boa aí que Rapaz, ele faz umas perguntas pra gente. eu nunca parei para calcular isso, não. No próximo podcast nós vamos tomar esse microfone. Rapaz, olha, eu vou te dizer, 28 anos, um bocadinho de curral. Mas eu vou te dizer que o principal foco nosso não é simplesmente vender. Talvez eles já falaram muito bem aí, mas eu acho que o principal foco nosso é isso aí, é atender o cliente com excelência. Eu acho que nós vendemos a satisfação, nós não vendemos um simples curral. Você vendeu o curral, tem vários que vendem. Nós vendemos a satisfação dos nossos clientes. É vender um produto que ele, ao pagar por aquele produto, ele vai ver que o preço é o que menos vai importar para ele. Porque justamente a satisfação vai tomar conta em primeiro lugar, e aí, consequentemente, ele vai trabalhar com mais tranquilidade, ele vai ter um processo muito mais funcional na nossa fazenda, vai ter resultados e vai ver que ele, quando indicar os outros amigos, como acontece com muitos, ele nem fala em preço, porque antigamente tinha um conceito de quando a pessoa falava assim, você me indica tal coisa, o que você me indica? E qual é o preço, né? Hoje em dia não, é o que é bom. Porque quando você vai indicar, um exemplo, um médico para uma pessoa, você não vai indicar um médico ruim que pode acontecer matar um parente, ser um amigo seu. Então, automaticamente, você vai indicar um bom. E é o que nós fazemos. Nós trabalhamos buscando a satisfação dos nossos clientes. Por isso que hoje a nossa maior propaganda são os próprios clientes que compram o nosso produto. São os maiores indicadores. São os maiores indicadores. Eles que são os maiores vendedores. Eu falo que eu vendo, mas o meu maior vendedor é o próprio cliente que compra comigo. No início, eu tinha que agarimpar os primeiros clientes, mas depois um cliente vai ajudando o outro. Hoje eu tenho clientes aí que me indicam ou compram direto comigo sem pensar 2 vezes, entendeu? Tem cliente aí que já tem aqui 15 currais nossos, tem 12, 13, tem mais. Vai comprando um, comprando o outro. Todo ano eles compram um curral, não para substituir, porque aquilo não vai mexer, mas para outra fazenda, outra área, ou para o gado andar menos, porque está vendo o resultado, vê que o produto que ele comprou realmente traz satisfação, traz resultado. E isso é que é o mais importante, entendeu? Eu acho que é muito bacana você ver que essa interação entre a empresa e o cliente traz retorno. E por que escolher Currais Itabira? Porque é a melhor do mundo. Foca no Zé Lúcio lá, que ele lembrou de alguma coisa. Você lembrou de quê, Zé Lúcio? Você vai...
Aqui, vou falar uma coisa aqui, Paulo. Eu tava você falando aí, eu pensando aqui, fazendo a conta. Nessa trajetória minha na empresa, de montagem de curral, que eu montei curral muitos anos também, né? Viajando e montando. Eu acho que só acho que foi 5.119 currais eu montei seu. Nossa. Caralho. Rapaz, o número assim bonitinho. 5.119. Eu nem Bota lembro esse quantos municípios tem no Brasil, mas tem mais de 5.000, tá? Não, mas rapaz. tem cliente que é 5, 6 currais, 8 currais, 9 currais, né? Tô falando aqui. Eu tenho um cliente da Bahia aqui mesmo agora que veio me pedir para fazer uma cerca a mais no curral. O curral é muito funcional, mas tem só uma divisão que é a primeira ficou grande, dividir. Aí falou, não, quero que você faça 12 divisões dessas que eu quero fazer nos 12 currais, que são 12 currais que ele comprou. Então, automaticamente porque hoje nós temos 4.000 clientes cadastrados na base, né? Com mais de 4.000, né? Então, clientes, se você contar um cliente desse tem 12, outro tem 9, outro tem... Isso aí é muito curral espalhado, né? É muito. Mas o que eu lembrei é do esteio. Eu sabia. Não, mas eu não lembrei do esteio do Rio, não. Eu lembrei do esteio lá Do acidente? do acidente. Esse foi antes, acho que foi antes. Não, o Paulo entrou, o Oswaldo tava, né? Tava prendido um pouco com ele aqui. O Oswaldo bateu de carro, bateu no esteio nosso. Saiu da estrada com gol, você lembra? Saindo de uma fazenda, eu não lembro qual região, se foi no Mato Grosso. Ele estava vindo, ele saiu da estrada, na época ele era fiscal de obra. E era um golzinho CL, um prata que a empresa tinha. Eu peguei já esse golzinho, até viajei com ele, mas ele já era vendedor na época. Pois ele era, na época, era tipo fiscal nosso, né? E ele saiu da estrada lá, o carro desceu na ribanceira, na capoeira, e parou num tronco de madeira. E depois foi que o trator puxou. Aí, né, quem foi lá puxou ele de volta para a estrada. E quando tirou o carro, foi ver um esteio que tava lá. Jogaram o esteio fora lá, rapaz, e ficou anos lá e salvou ele. Tá vendo? Só que veio o problema que o esteio era para ter sido destruído, né? É tipo esse do Rio. Tá vendo? Um esteio que salva a vida. Não, esteio é um salva-vida. Salva a vida. Isso aí. Legal. Não, muito Esse bom. o do Rio, o Paulo já tava Tá, com nós mas aí aí. eu já Bacana. Não, isso é legal. peguei. Assim, acho que a gente, para finalizar, né? Aqui o Ledson Tales vai falar Bom, pra bacana. nossa demais. galera aí, curtir nossas redes sociais, né? Com Continuar nos certeza. acompanhando. Vai ter bastante história aqui. Assim, O Paulo vai voltar aqui contar mais umas histórias aí. Ô, vamos, Foi 28 pego tem meio- muita história para contar. Mas foi pego meio de surpresa, né? assim que é Não deu bom. pra- Não Não deu para fazer relembrar, também, né? anotar, a próxima ele folha ficou lembra. branca, ó. Na próxima vez vou anotar umas 5 páginas para trazer pra gente falar. Legal. Bom, pessoal, espero que você tenha curtido esse momento aqui com a gente. Pode aguardar que haverá muitos e muito mais boas histórias para compartilhar com vocês. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E você que não baixou o seu e-book gratuito ainda, vai lá no site da Currais Itabira e baixe agora um e-book gratuito sobre lida racional. Até mais! Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.